Então vamos começando, gente. Antes de tudo, boa tarde, tá? Todos sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui hoje. Eu sou o Pedro Guti, sou engenheiro de soluções, arquiteto de soluções aqui na DataRain Consulting, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a cultura DevOps, né? Um pouco sobre a AWS e como que como que essa cultura com a ferramenta da AWS juntos consegue entregar para a gente uma solução dinâmica, eficiente e com baixo custo. Legal? Então vamos lá, como que vai ser a nossa agenda inicialmente? Eu vou apresentar a empresa, tá? Falar um pouco sobre a DataRain, falar um pouco sobre mim, depois eu vou seguindo falando o que é a AWS, o que é o DevOps, o que é o CI/CD, como que essas metodologias são aplicadas na AWS e quais ferramentas que a gente vai utilizar para aplicá-las. Eu vou utilizar as ferramentas com vocês, fazer uma rápida demo e aí a gente conclui, tá? Com as dúvidas de vocês e com o encerramento. Ok? Então, gente, não eu falando sobre a empresa, eu acho que vale mais a pena a gente passar um vídeo que de maneira mais curta, aí o vídeo deve ter 4 minutos, a gente vai explicar melhor o que é DataRain e como que a gente define os nossos valores, tá? Vou dar o play aqui. Um mundo veloz pede soluções velozes, com mais precisão, mais segurança, mais eficiência. Como faz a DataRain? Nós já visualizamos um futuro de grandezas muito maiores, traduzidas em grande capacidade de armazenamento e processamento. Um futuro construído agora com você. É uma empresa focada, especializada em computação em nuvem, formada por profissionais absolutamente apaixonados por essa tecnologia. Nós ajudamos os nossos clientes a enfrentarem os desafios do mundo atual com muita rapidez, uma melhoria brutal na sua qualidade de atendimento às suas demandas e negócios e, mais ainda, com muita segurança. Com a DataRain, você foca o seu tempo no que sabe fazer de melhor. Uma estratégia de sucesso já comprovada nos setores da saúde, governo, educação, utilities e muitos outros. A gente já gere projetos complexos, né? Entregas bastante complexas há muito tempo, com muitos stakeholders, né? Entregas de sistema, e isso a gente conseguiu trazer esse conhecimento de gerenciamento de projeto para dentro de cloud. Esse é um grande diferencial que a gente tem hoje. E isso a gente faz com as soluções de armazenamento e processamento da AWS, a plataforma de nuvem mais adotada e mais abrangente do mundo, com mais de 175 serviços completos de data centers em todo o planeta. Nós temos um corpo técnico certificado, né, várias certificações aí nível Associate, nível Professional de AWS, profissionais certificados, como a gente chama de All5, profissionais de segurança, um conforto técnico muito grande com relação às entregas. Mas eu vou deixar que essa história seja contada pelos nossos clientes. Para a gente que atua numa nova economia onde o acesso à informação é imediato, instantâneo, ter um parceiro como a DataRain é fundamental para ter confiabilidade, segurança e velocidade na transmissão e armazenamento de dados na nuvem. Porque ela consegue entender as limitações de uma instituição pública, como a Fundação SEAD, e dar respostas eficientes, rápidas e seguras sobre as nossas necessidades. A DataRain entendeu o nosso desafio dentro da Xerox, né? A gente teve um pleno alinhamento com relação às expectativas que a gente tinha dentro da Xerox e aquilo que a gente necessitava com relação à infraestrutura em nuvem. Seja qual for o segmento de atuação, o que fará a sua organização ter sucesso é ter parceiros que saibam trabalhar os recursos tecnológicos. A AWS, o maior provedor de nuvem do mundo, está aqui para ajudar você nessa transformação. E com parceiros de negócio especializados como a DataRain, você completa a sua jornada. Conte com ele. Tudo isso é consequência da paixão que nós aplicamos em tudo que nós fazemos. E vamos continuar fazendo assim. Porque isso está no DNA da DataRain. Não importa qual seja o seu desafio e nem o tamanho dele. Com a DataRain, você terá uma resposta eficiente, de alta qualidade e com rapidez. Lidere a transformação digital de sua organização e eleve seu potencial à nuvem com a DataRain. Muito bom.
Gente, o vídeo, como a gente está em stream, ele não fica perfeito aqui, tá? Então vou até pedir para a equipe colocar o link desse vídeo aí no nosso canal no YouTube, tá? Para quem quiser dar uma olhada com mais calma depois. Tá? Então, continuando. Ainda falando um pouco sobre a DataRain, a gente gosta muito de falar, é importante, sobre as nossas competências, nossas certificações como parceiros da AWS. Recentemente, a gente conseguiu a certificação de ser um parceiro com competência para atuar com o mercado de Non-Profit Organization, né, o mercado de NPO. É interessante falar sobre ele, porque não só uma competência muito rigorosa e difícil de um parceiro conseguir passar na prova, mas a gente também foi o primeiro parceiro da América Latina a conseguir essa certificação com a AWS. Então, a gente se orgulha muito disso. Isso demonstra o nosso conhecimento e competência como parceiro com a AWS, tá? E, paralelamente, não só as competências estão da empresa, mas também dos nossos profissionais. Então, a AWS ela fornece vários certificados para que pessoas possam estudar e tirar, e dentro do nosso corpo de funcionários, todo mundo é certificado, desde os estagiários até os sócios, para garantir que toda a equipe entenda o mínimo para trabalhar e oferecer da melhor maneira possível as ferramentas que a AWS tem. Legal? E, gente, aqui tem uma rápida visão dos nossos clientes, tá? A gente atua fortemente com o setor público e também com o setor privado. Aqui vocês podem ver um pouco da cliente de educação, RNP, alguma universidade federal, tá? Desde até os clientes de startups, por exemplo, como a gente vê aqui embaixo, na Help, Pacman, Diligente, tá? Então, realmente é uma gama bem grande de clientes. E falando um pouco sobre nuvem, né, gente? A maioria das pessoas aqui já tem um conceito estabelecido do que é e quais são as vantagens da nuvem, mas não custa nada a gente deixar isso claro de novo. Então, para a gente falar das suas principais vantagens, a primeira que eu gosto de falar é a troca de CAPEX por OPEX, né? Gastos com capital por gastos com operação. Porque o que você tinha antigamente num sistema que não tinha nuvem? Você tinha seu data center na sua empresa, você alugava espaço físico, você montava, trazia as máquinas para lá, gastava com ar-condicionado, manutenção, fazer todo o cabeamento, toda a estrutura, configurar todo o seu sistema, né? Até o faxineiro que está passando lá na frente, de certa maneira, está entrando no custo indireto desse data center. Então, você acaba ficando refém de diversos fatores que nem sempre estão claros e acaba aumentando aí o custo da sua operação. E aí você pega isso e dá para outra pessoa cuidar, para outra empresa cuidar. No caso, a AWS, você troca dispêndios com capital e agora você vai gastar com operação. Você vai contratar diretamente a AWS e vai ter recursos de computação a partir da nuvem. Por isso, computação em nuvem. E aí você contrata máquinas virtuais, armazenamento, bancos de dados virtualmente pela internet, à distância. Então, você não tem mais que ter isso on-premises, né, que a gente fala, na sua própria empresa. Você contrata isso pela nuvem. Tá? E isso vai somando para a gente ganhos de escala, porque você consegue pegar uma máquina virtual e aumentar o tamanho dela automaticamente. Imagina que você tem aí um ambiente que tem picos de uso durante o ano. Você tem uma empresa que vende uma varejista, e aí você no Natal, Dia das Crianças, etc., você vai ter picos de consumo. Então você vai ter que superprovisionar, vai ter que adivinhar o dimensionamento da sua infraestrutura para essas épocas. Aí você compra uma máquina maior, e o que acontece? No resto do ano, essa máquina fica ociosa. Então você não precisa mais hiperdimensionar as suas máquinas. Você consegue fazer um right sizing, que a gente fala. Você tem a máquina exatamente para a demanda daquele momento. A demanda aumentou, a máquina faz um auto-scaling. Ela aumenta automaticamente. A demanda caiu, a máquina também cai. Então, você consegue sempre ter um ambiente otimizado, pagando por hora de máquina, por exemplo, realmente para aquele recurso que você precisa, sem desperdiçar recurso. Isso aumenta muito a agilidade, a velocidade de resposta, e você para de desperdiçar dinheiro para operar e manter data center. Tá? Resumindo, você se torna global em minutos. Então, gente, quando a gente fala de nuvem, é interessante a gente demonstrar quem que é a AWS nesse mundo de nuvem, né? Então, existe esse gráfico bem interessante que a empresa Gartner solta todo ano, que ele está aqui referenciando para a gente em 2 eixos a qualidade de infraestrutura de nuvem de plataformas, de provedores de nuvem. Então, aqui no eixo horizontal, a gente está vendo a completitude de visão.
Tá? Então, como que aquele provedor realmente entende as necessidades do mercado e o que ele precisa para solucionar essas necessidades? E no eixo vertical, a gente vê a habilidade de execução, não somente entender uma demanda, mas realmente botar em prática, realmente fornecer para o mercado ferramentas que vão me ajudar a solucionar meus problemas. E quando a gente cruza esses eixos, a gente vê que a AWS está em primeiro lugar, aqui no quadrante de líder. Atrás dela, as outras empresas e provedores de nuvem. Tá? Então, a AWS realmente está bem colocada como a principal provedora de nuvem do mercado. Tá? E o último tema, antes da gente começar a falar em si de DevOps, é a gente entender um pouquinho sobre as leis de conformidade e a LGPD, que é um assunto que está muito em alta ultimamente. Então, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, a gente vai ter vários usuários dentro dessa lei, né? Entre eles os controladores, os operadores. O que a AWS faz, ela garante, através de diversos parâmetros, que todos esses usuários estão em compliance com essas leis para atuar nessa plataforma. E não só a LGPD, mas a AWS ela é compliance com quase todas as leis e instituições que delimitam regras de segurança para ser atuados. Então, as ISOs 27001, 27017, PCI, que vai tratar de tratamento de dados de cartão de crédito, a RIPA, que vai tratar de dados de saúde, SOC 1, 2 e 3, para delimitar a segurança dos nossos data centers. Enfim, a AWS, ela garante e disponibiliza isso publicamente, todos os relatórios atestando que ela é segura e compliance com todas essas leis. Legal? E, finalmente, DevOps, gente. Vamos começar a falar disso. Então, antes de a gente explicar as ferramentas de DevOps da AWS, como que elas funcionam, é interessante a gente definir o que é DevOps para a gente partir aqui do mesmo lugar. Então, quando a gente fala de DevOps, às vezes fica um pouco abstrato, porque o DevOps, gente, ele não é uma ferramenta. O DevOps é uma combinação de filosofias, boas práticas, que vão ajudar a minha empresa a trabalhar e desenvolver da melhor maneira possível. Tá? Vamos dar exemplos aqui para a gente entender. Imagina que você tem uma empresa de programação, tá? Você tem lá uma fábrica de software, lá você vai ter vários setores, setor de dev, de operação, de segurança. E o que muitas vezes ocorre, e ocorre até hoje, é que cada um desses setores acaba virando um silo. Né? Quando a gente fala ver um silo, quer dizer que esse setor ele conversa só com ele mesmo. Ele quer saber das suas necessidades e dos seus problemas, sem nem sempre se preocupar com os problemas e necessidades dos outros setores. Então, o que é comum, por exemplo, com o setor de dev, o setor de programa, com o setor de ops, né, que vai operar aquela aplicação. O setor de dev, ele quer que aquela aplicação seja feita, seja programada da maneira mais simples possível, nem sempre se preocupando com a operação dessa aplicação, com o consumo de recurso, como que vai ser feito para ela ser deployada ou atualizada ou até monitorada. E o setor, em contraparte, o setor de operação, de administração de sistemas, ele quer que o código seja feito, programado de maneira que facilite o monitoramento, que facilite a operação, que aquela aplicação não vai ficar gastando tanto recurso e não vai cair toda hora. Então, cada um quer que seja feito de uma maneira diferente. Você acaba criando um muro entre os setores, porque cada um tem um jeito de pensar, uma necessidade diferente. Então, a cultura DevOps vai tentar aproximar todos esses setores, vai tentar fazer que as ferramentas sejam feitas de maneira que todos esses setores se integrem, todo mundo ajuda todo mundo vai ter uma contribuição específica para garantir que aquele código, por exemplo, seja deployado da maneira mais rápida, fácil e barata possível. Tá? Então, quando a gente fala de DevOps, eu já falei, ele é uma ferramenta, um conjunto de culturas. Perdão, ele não é uma ferramenta, ele é um conjunto de culturas. Então, quais são essas ferramentas que a gente usa? Vão ter várias. O que a gente vai focar aqui hoje é, como a gente viu na agenda, CI/CD, Continuous Integration e Continuous Deployment. E o que é isso? Antes de eu falar, vamos entender qual que é a esteira que a gente está assumindo aqui para o provisionamento de uma aplicação, tá? A gente vai ter o nosso source, onde a gente vai realmente pegar o nosso código-fonte. Aqui, muitas vezes, nessa etapa, a gente vê um GitHub, por exemplo, ferramentas de Git. Depois, esse código vai ser compilado, né? vai sofrer o build para entregar para a gente um arquivo, um executário, né? Uma aplicação Java, por exemplo, um arquivo .war.
ele vai ser testado, né? Vão ser feitos diversos testes de carga de segurança para entender a funcionalidade daquela aplicação e, finalmente, deployado. Você vai pegar aquela aplicação pronta, testada e colocar no mercado, como na sua máquina virtual, por exemplo, para disponibilizar isso para os seus usuários. E, acabando essa esteira, você tem a última etapa, que na verdade é uma etapa constante, que é a etapa de monitoramento, onde você vai ficar lá visualizando, monitorando a aplicação para ver se está tudo dentro dos conformes. Então, quando a gente fala do CI e do CD, onde que eles entram, né? O CI, Continuous Integration, e o CD, Continuous Delivery, também é entendido às vezes como Continuous Deployment, ele vai tratar de automatizar essa esteira, automatizar esse pipeline, né? Um termo que a gente também gosta de usar. Então, vamos ver aqui. Nessas duas primeiras fases, a gente consegue, por exemplo, definir regras, definir parâmetros que vão ajudar a gente a já aprovar qualidade de código e já fazer um build automaticamente, por exemplo. Dentro do Continuous Delivery ou Deployment, a gente também consegue ir inserindo regras e camadas de automação que vão fazer essa esteira andar sozinha, que vão fazer essa esteira, a partir de um conjunto de regras que eu já delimito, vai fazer o build automaticamente, vai testar automaticamente, vai fazer o deploy automaticamente. Se falhar alguma dessas etapas, ele avisa para a gente e volta a esteira, tá? Mas se tudo der certo, ele já faz o deploy automaticamente. Então, onde você tinha essa esteira funcionando e muitas empresas conseguem fechar essa esteira, né? Realmente conseguir desenvolver um código e fazer o deploy dele, demora semanas, até meses. Com um CI ou CD, você consegue, às vezes, até fazer isso em um dia só. Você vê hoje empresas que estão utilizando ferramentas de CI/CD, elas conseguem fazer várias atualizações por dia. Isso era uma coisa que antigamente ninguém nem passava na cabeça que isso era possível. Hoje, com a cultura DevOps e com ferramentas preparadas para isso, a gente consegue já automatizar essa esteira e fazer uma atualização muito mais rápida, tá? E quando a gente fala de AWS, quais são essas ferramentas, né, que vão ajudar a gente nisso? Bom, vai ter uma ferramenta específica para cada item dessa etapa. Tá? Então, começando com o Source, né, o nosso repositório, qual que é o serviço que vai ajudar a gente? É o Code Commit, é o serviço de Git da AWS. É o serviço que vai entregar para a gente um repositório para a gente guardar o nosso código. A gente vai continuando na esteira com o Code Build, que é um serviço que ele vai pegar o nosso código e vai fazer o build dele, devolvendo para a gente o executável e cobrando só pelos minutos que ele precisou para fazer o build dessa máquina. A gente vai ter a camada de teste, que aí você pode colocar software de terceiros, você pode fazer manualmente, colocar serviço AWS, enfim, tem diversos serviços que você pode colocar em cada uma dessas camadas. Vai passar para o Code Deploy, que vai pegar esse executável, ele vai testar, vai fazer teste de carga com ele também, vai ver se ele está funcionando corretamente e vai colocar ele, por exemplo, numa máquina virtual e disponibilizá-lo para os nossos usuários, tá? Só que cada um desses serviços, eu consigo fazer isso. Eu entro lá e faço cada uma desses itens. Só que isso acaba sendo manual. Não é exatamente isso que a gente quer. O que a gente quer é que pegar cada um dos itens e botar ele num pipeline, né? Numa esteira, automatizar esse processo. Quem que coloca esse serviço no pipeline é o Code Pipeline, tá? Então, ele vai agregar cada um desses serviços. A gente vai, dentro do Code Pipeline, delimitar qual que é o meu serviço de source, qual é o meu serviço de build, qual é o meu serviço de deploy, e ele vai cuidar de automatizar cada execução de cada um desses serviços e entregar para mim uma esteira automática, tá? E aí, saindo dessa esteira, a gente, de novo, tem aquela parte de monitoramento, que é constante, e aí a gente também vai ter vários serviços que ajudam a gente. O X-Ray, por exemplo, ele vai estar lá olhando toda essa esteira, ele vai estar monitorando a esteira, entendendo o performance, entendendo a qualidade do seu código, lendo aquele código e te devolvendo erros possíveis que você não tenha percebido. O CloudWatch também faz monitoramento numa camada mais diferente. Ele vai estar olhando, por exemplo, a máquina virtual. Ele vai estar vendo aquela máquina virtual, seus recursos estão ok, se está precisando de mais memória, de mais CPU, e caso tenha algum problema, ele consegue enviar notificações para você. Tá? Só que, gente, o que a gente está falando aqui é CI/CD, são ferramentas de CI/CD, são essas que eu acabei de falar. Só que o portfólio da AWS de ferramentas de DevOps, na verdade, é muito mais extenso do que isso, né? A gente tem mais itens que ajudam a gente a implementar a cultura DevOps. Quando a gente fala de IAC, né, IAC, Infrastructure as a Code, né, infraestrutura como código, o que é?
O mercado já conhece uma ferramenta bem famosa disso, que é o Terraform, por exemplo, né? Para quem não conhece, você vai escrever um script usando a linguagem JSON ou usando a linguagem YAML. E a partir do tudo que tiver escrito nesse script, ele vai, por exemplo, provisionar toda a infraestrutura que você mandou fazer naquele código. Então, o CloudFormation ele faz isso. Você vai escrever um código YAML ou um código JSON falando que é para lançar uma máquina EC2, que é para lançar um banco de dados na RDS, um serviço de armazenamento com S3, um code commit, por exemplo, e você lista e programa exatamente o que deve ser provisionado. Por que isso é DevOps? Porque eu estou facilitando a vida da pessoa que está fazendo a infraestrutura. Eu estou automatizando, eu estou ganhando tempo e gastando menos dinheiro com mão de obra. Isso é DevOps, gente. O OpsWork parecido. Ele vai ele vai gerenciar e monitorar para mim várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Eu vou ter ferramentas de monitoramento, diversas ferramentas que vão me ajudar, além do CloudWatch e o X-Ray que a gente já falou. Eu vou ter o config, que eu vou delimitar regras de compliance, de como meu ambiente deve funcionar. O CloudTrail, que vai fazer o log de todas as APIs buscadas dentro da AWS. Esse conjunto inteiro de ferramentas que ajudam o meu dia a dia como um programador, como um operador de sistemas, como um arquiteto, ele vai me ajudar e facilitar a minha vida. Isso tudo engloba a cultura DevOps. Então, explicando um pouco mais sobre esses serviços, não só comentando eles, a gente vai ter o primeiro, que é o ColdStar, tá? Ele estava naquele pipeline na parte de cima. Por que ele estava à parte? O ColdStar, ele muitas vezes o pessoal confunde ou tenta entender qual é mais vantajoso a ele, o pipeline. O ColdStar, gente, é uma ferramenta bem interessante. Ele vai dar para você uma plataforma de gerenciamento de usuários de programação. Dentro dele, você vai conseguir delimitar e enxergar as etapas do seu cronograma para desenvolvimento de uma certa ferramenta. Ele vai te ajudar a compilar e entregar um código. Ele é realmente uma outra plataforma que vai entregar várias ferramentas para você e ajudar a sua equipe de desenvolvedores a programar tudo aquilo de maneira conjunta, tá? Além dele, antes de começar a falar do CI/CD, tem uma ferramenta muito legal que a gente vai, inclusive, usar no nosso laboratório, que é o Cloud9, que nada mais é do que uma IDE já entregue baseada na nuvem. Então, no seu navegador, vai abrir uma nova aba lá, uma IDE pronta da AWS, onde já vai ter todos os SDKs, bibliotecas, plugins que você precisa para programar, tá bom? Então, você consegue escrever, debugar, executar vários códigos direto do terminal da AWS. Você provisiona uma máquina virtual, liga ela e você começa a usar essa IDE pronta. Para usar ela, a máquina desliga sozinha e fica em wait, tá? É bem legal de usar. Então, gente, partindo para as ferramentas que a gente viu lá naquele pipeline, a primeira é o Code Commit. Como eu já comentei, o Code Commit é o serviço aí de Git da AWS. É o serviço onde eu vou ter repositórios para eu guardar meu código. Só que esses repositórios, o que é legal? Eles estão guardados no S3, que é o famoso serviço de armazenamento de objetos da AWS. Esse serviço, ele é absurdamente durável, os seus dados lá estão super seguros, replicados automaticamente, são altamente escaláveis. Na verdade, ele é virtualmente ilimitado, né? Você pode guardar quanto você quiser lá. E aí, no caso do Code Commit, ele usa por trás o S3. Ele vai te oferecer criptografia em descanso dos seus dados por padrão. Você pode colocar as suas chaves, por exemplo, ou pode usar as chaves gerenciadas da AWS. De novo, não vai ter limite do tamanho do repositório, é virtualmente ilimitado, e você consegue programar para sempre que cair alguma coisa lá, um código novo, ele manda uma notificação, por exemplo, executa algum código no Lambda. Realmente a gente abre aí uma gama de possibilidades para trabalhar já na nuvem, tá? Então, como vocês estão vendo, você vai dar, por exemplo, na sua aplicação um Git, o push, e por SSH ou HTTPS, ele vai entrar no Code Commit, onde o Code Commit vai guardar, como a gente já falou, os objetos no S3, os seus index no banco de dados do DynamoDB, e vai fazer a criptografia de chaves usando o KMS. Então, quando a gente compara um GitHub, por exemplo, com o Code Commit, a gente tem essas vantagens. Ele já integra com os outros serviços de nuvem e já se beneficia desses outros serviços de maneira transparente para o usuário, mas que estão garantindo uma performance muito melhor, tá? E aí a gente vai passar para o Code Build, que, de novo, ele vai ajudar a gente a compilar, vai ajudar a gente a testar e criar pacotes de software a fazer o build das nossas aplicações, vai criar as nossas imagens. Então, ele vai trazer para a gente aqueles executáveis, tá? E eu posso integrar ele, obviamente, com pipeline ou até ferramentas de terceiros, como o Jenkins, por exemplo. Então, ele vai escalar automaticamente, ele vai
vai ser compatível com diversas ferramentas e eu vou sempre pagar pelo minuto de máquina que eu precisei para rodar essa aplicação, tá? Passando, finalmente a gente vai para o code deploy. O que ele vai fazer é pegar esse executável, né, que o code build fez para a gente e vai fazer o deploy dele. Vai pegar, vai testar esse executável e vai colocar numa máquina virtual para disponibilizar aquilo para nossos usuários. Então, quando eu falo testar, eu quero dizer que existem várias maneiras de fazer isso. Não é simplesmente pegar uma aplicação, colocar ela em produção e ver se deu certo ou não. Existem estratégias que a gente consegue fazer isso. Você consegue, por exemplo, criar 2 linhas de atualização. Uma linha onde só, sei lá, 5% dos seus usuários vão receber atualização. Os outros 95% continuam com a versão 1. Você entende se a versão 2 está funcionando corretamente, avalia aquilo, e assim que é aprovado, aí você libera para outra parcela que ficou faltando dos seus usuários. Então, essas estratégias de deployment, o Code Deploy vai te ajudar a fazer, vai te ajudar a testar, e caso der algum problema, ele faz um rollback automaticamente, tá bom? Caso dando certo, ele vai fazer o deploy onde você pedir, tanto on-premises quanto numa máquina virtual no nosso EC2. Tá? E aí, juntando tudo isso, a gente vai ter, propriamente dito, um code pipeline para fazer o nosso pipeline. Então, ele vai ser serviço de entrega contínua, onde eu vou especificar quem que eu estou usando para cada serviço. E, gente, eu estou frisando nisso porque eu não sou obrigado a usar essas ferramentas, né? Uma cultura que a gente tem na nuvem, isso não é só a AWS, gente, isso é para a nuvem. A nuvem não te faz lock-in, né? Ela não te tranca. O que você tinha antigamente? Você tinha empresas que te vendiam uma solução, mas para usar ela, por exemplo, em banco de dados, você era obrigado a usar todo o outro leque de ferramentas dessa empresa. Você usava uma aplicação, você é obrigado a usar todo o leque de ferramentas dessa outra empresa. A nuvem não faz isso com você. A nuvem não te tranca, não faz lock-in. Se você quiser usar o Code Pipeline, com code, em vez do Code Commit, você usar o GitHub, em vez de um Code Build ou de Code Deploy, você usa um Jenkins, você consegue ter a liberdade de alterar as ferramentas conforme você precisa ou acha necessário, tá? Aí vai da pessoa. Na nuvem você já tem integração automática com todos os seus serviços. É mais prático, mas caso seja do seu interesse, com todo nenhum problema do mundo, você pode usar ferramentas de terceiros, tá bom? E aí, saindo da parte do pipeline, né, a gente começa a ver de novo aquela parte de monitoramento. Então, de novo, o X-Ray, ele vai estar lá rastreando requisições, né? Ele vai estar olhando aquele código e como que ele vai estar funcionando para entender se a disponibilidade dele está ok, para entender se a qualidade dele está ok, ele vai ficar analisando isso. Então, gente, o X-Ray, ele consegue trazer para a gente uma coisa muito interessante, que é uma interface gráfica aqui, ó, que a gente vai conseguir enxergar aqui, através desses círculos aqui, ó, eu consigo configurar diversos itens e parâmetros que eu quero estar monitorando. Então, o tempo que uma requisição HTTP está demorando para chegar lá, o tempo que um usuário X está demorando para receber um pacote Y, ele vai delimitar para a gente, em função dos parâmetros que eu escolher, a qualidade e realmente se está ok todo o desempenho dos parâmetros que eu defini. E aí, se não tiver, ele me avisa, dá sugestões para melhorar e eu vou conseguir ter um monitoramento constante da minha aplicação. Legal? E, né, é bom deixar claro, gente, também, a gente falou lá atrás do portfólio da AWS. A gente falou de ferramentas de CI/CD, está falando disso, só que não é só disso que é feito o DevOps, tá? Não é de só CI/CD. Então, por exemplo, quando eu falei lá do Terraform, quando eu falo de uma ferramenta de IAC, IAC, né, infraestrutura como código, eu estou falando também de uma ferramenta DevOps. Eu estou falando de um conjunto de ferramentas que estão utilizando as boas práticas e cultura que vão me ajudar a automatizar o meu ambiente. Então, como eu tenho um script, tá? Eu tenho um script que eu vou conseguir automatizar todo o provisionamento de uma infraestrutura, eu estou propriamente utilizando a cultura DevOps para facilitar a vida de quem está fazendo, quem está cuidando da infraestrutura de TI dessa aplicação. Tá bom? E aí a gente vai mostrar isso um pouco no laboratório daqui a pouco. O que eu quero dizer, às vezes eu fico falando, você consegue definir regras, você consegue definir parâmetros para você fazer o deploy automático, para você fazer um build automático,
mas às vezes isso fica um pouco abstrato, tá? Não fica claro. Então, quando a gente olha aqui esse script, por exemplo, YAML, o que esse script está fazendo? Ele é o build spec YAML. Ele é o script que vai falar para a gente como que a nossa aplicação, como o nosso código tem que ser buildado, né? Como que ele tem que sofrer aquele build. Então aqui, por exemplo, eu vou ter a descrição de onde que ele deve pegar o código, quais são as fases do meu build, eu vou ter um pré-build, vou ter um build, eu vou ter um post-build, né? Então no pré-build ele vai fazer atualizações, eu consigo fazer que ele verifique que eu tenho todos os pacotes que eu preciso, eu vou fazer ele fazer a instalação do build, um MVN install, eu consigo no post-build fazer uma análise para ver se está tudo ok, e aí acabando essas fases, eu vou realmente fazer meu artefato, né, que a gente fala, que é o nosso executável. Aqui, por exemplo, ele vai formar numa pasta zip um arquivo .jar, né, que vai ser o nosso executável. Ele vai, em função de todos os parâmetros que eu fui colocando, vai checar se está ok. Se estiver ok, entrega meu arquivo .jar. E esse arquivo .jar, por exemplo, vai ser o que o meu code deploy vai pegar para fazer o teste e deployar ele na minha aplicação. Tá bom? Então é com esse tipo de arquivo que a gente consegue estar testando esse tipo de coisa. Legal, gente? Então, pô, não adianta só ficar falando aqui e vocês não verem na prática isso realmente funcionando, né? Que é a parte mais legal, né, gente? Então vamos lá rapidamente. Eu vou encerrar aqui essa apresentação e vou trazer para cá o nosso console da AWS, tá bom? Deixa eu botar em tela cheia aqui. Legal, já estão vendo. Vou dar um zoom aqui, né? Porque para mim às vezes é bom, tá dando para ver, mas às vezes para vocês não fica tão fácil. Tá, se tiver muito pequeno, alguém, por favor, me avise aqui e eu dou uma aumentada na tela, tá? Então, quem nunca viu o console da AWS, tá aí, não tem nada de difícil, tá? Quando você faz login, você vai cair primeiramente nesse console, onde ele vai mostrar pra gente, olha só, todos os serviços da AWS. Aqui, ó, cada um deles é um serviço. Tem serviço pra caramba. A AWS, às vezes o pessoal fica, armazenamento em máquina virtual, né? S3 e EC2. Olha aqui eles aqui, ó, EC2 e S3. E olha todos os outros. Gente, tem serviço pra caramba, né? E que é o meu trabalho como um arquiteto de nuvem, por exemplo. Entender cada um desses serviços e como um cliente vem com uma necessidade, a gente monta a arquitetura de solução com esses serviços para entregar a melhor aplicação possível para o cliente, tá? Então, aqui ele vai dividir em categorias. Isso aqui, ó, é só de computação, aqui é só de container. Esse pouquinho aqui, tá? Eu estou sendo bem irônico, é só de machine learning, aqui na direita. Realmente tem muito serviço de machine learning. Então, a AWS fornece para a gente uma gama grande, então mais de 180 serviços, tá? E descendo aqui mais um pouco, a gente vai ver finalmente as ferramentas de developer, né? Que é onde a gente vai ver aqui o nosso code start, code commit, build, deploy, o pipeline. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho uma aplicação pronta já, que a gente já deployou ela, já está funcionando, e a gente vai fazer umas atualizações aqui em real time para entender como que funciona todo esse modelo, tá? Então, antes de tudo, vamos entrar aqui no nosso pipeline. Eu poderia entrar individualmente em cada serviço, no code build, no code deploy, no code commit, mas o pipeline, como ele foi feito para entregar serviços, no próprio console dele, olha aqui do lado que legal, ele já aparece os itens que eu preciso dos outros serviços. Já tem aqui, ó, uma abinha para eu mexer só com code commit, uma abinha para mexer com artifact, com code build, com code deploy e finalmente com code pipeline. Eu não saio dessa tela, já está tudo aqui para mim, porque a AWS sabe que se eu vou mexer com pipeline, eu vou acabar mexendo com os serviços. Então eles já estão aqui. Tá bom? Vamos entrar aqui no nosso code commit, vamos ver aqui, ó, os nossos repositórios, o nosso sistema de Git aqui. Então, o que já tem feito aqui? Eu já criei uma aplicação, demo, tá? Demo app, vamos chamar ela assim. E aqui dentro eu vou ter propriamente o meu repositório. Então, eu vou ter aqui os meus arquivos, os meus scripts, o meu código-fonte. Aqui está, por exemplo, o appspec.yaml, que é o que vai falar para mim como que a aplicação tem que ser deployada. O meu buildspec.yaml, que a gente viu na apresentação, que ele vai falar para mim como que a aplicação tem que ser buildada, né? E outros arquivos. Eu consigo aqui visualizar quem fez pull requests, eu consigo ver os commits, todos os branches, que no caso só tem um, que é o branch master. Tá? Eu consigo colocar regras de approval. Gente, eu não quero que todo mundo consiga colocar qualquer coisa no meu code commit, né? Consiga fazer um pull aqui no meu branch master, imagina que coloca uma coisa errada. Então, eu consigo colocar templates de regras que vão, antes de chegar esse novo código, avaliar ele, entender se ele realmente pode ou não pode ser commitado dentro do meu code commit.
E aí, passando no code commit, a gente vai para o nosso build, né? Nosso code build, que eu vou fazer aqui o nosso projetinho de build, já tenho criado. E dentro dele, eu vou especificar de onde ele vai pegar as informações para fazer o build. De onde ele vai pegar? Qual que é o meu source provider? É o code commit. Então, do code commit, ele vai pegar o código e vai construir, vai fazer o build na nossa aplicação. Vamos ver aqui, ó. Quando eu entro aqui, eu vou conseguir enxergar exatamente o que foi feito em cada fase de build. Então, eu já fiz alguns builds, vamos entrar nesse último que eu fiz. Olha só, ele vai mostrar o log para a gente aqui de tudo que ele fez. Então, ele está dando um tail, basicamente, um tail de 1000 linhas do nosso log de build, ó. Ele está mostrando aqui todos os comandos que ele deu, todos os pacotes que ele baixou, todas as aplicações que ele precisou e os endereços onde ele colocou cada arquivo. É realmente muito legal, é bem extenso aqui, ó. Então, ele vai automatizar todo esse processo para a gente, tá? E no final, ele mostra para a gente se deu certo, se deu errado, ele explica o porquê e você vai lá e arruma no seu código. No caso aqui, foi um sucesso e o nosso código está buildado aqui como arquivo .war. Finalmente, a gente passa para o nosso code deploy, que simplesmente vai pegar esse build, né? Vai pegar esse arquivo .war, no caso dessa aplicação Java, e vai colocar numa máquina virtual. Então aqui, ó, por exemplo, eu já fiz vários também, deu certo. Então onde ele colocou? No EC2, ele fez a aplicação demo app a partir do artefato gerado pelo code build, né? O code build gera um artefato que a gente chama, que é esse arquivo .war. E aí, finalmente, ele vai pegar esse arquivo e vai colocar na nossa máquina virtual que já está provisionada para a gente conseguir ver nossa aplicação de demo. Vamos dar uma olhadinha nela? Então, ela está aqui aberta, gente. Essa é a nossa aplicação de demo. É um website simples, só para a gente ver exatamente esse pipeline funcionando. Então, aqui está escrito Demo Application, DevOps Fun, né? Então, ele vai explicar cada um dos serviços que a gente está vendo aqui hoje. E é só isso, tá? É realmente uma demonstração para a gente ver funcionando. Então, de novo, eu posso fazer cada uma dessas etapas manualmente. Eu vim aqui, pego meu commit, posso mandar fazer o build, depois que eu faço o build, eu faço deploy. Mas o ideal não é isso, né, gente? O ideal é a gente automatizar essa esteira. E como que a gente automatiza? Com code pipeline. Então, eu venho aqui e crio pipelines, eu crio esteiras com cada um desses itens que vão automatizar para a gente. E olha que legal, ele é bem fácil de entender, bem fácil de enxergar. Ele cria uma interface gráfica interessante, onde eu consigo entender cada fase. Então, como que esse pipe funciona? Vai ter um source, vai ter um build, e depois vai ter um deploy. Olha que simples, né? Realmente não é uma coisa complexa de olhar. Mas são só essas 3 fases? Não, eu consigo colocar diversas fases aqui, vários sources, vários builds, fazer o deploy para lugares diferentes. Eu consigo criando, aumentando esse pipeline, deixando ele mais complexo, buscando melhor atender a minha aplicação, buscando uma automatização cada vez mais segura e cada vez mais compliance com todas as regras e parâmetros que eu tenho dentro da minha empresa, tá? Então aqui ele já tinha feito um source, ele já tinha feito essa primeira fase de search, passou para o build, fez o deploy e caiu lá. Vamos ver isso em prática? Então, gente, eu falei que a gente usa o Cloud9. Vamos ver aqui o nosso Cloud9, que é a nossa, lembrando, IDE na nuvem. Então, aqui eu abri um browser, eu já tenho uma IDE aqui. Olha que legal, né? É uma IDE, como a gente já conhece, nada demais. Aqui em cima eu estou vendo o código, e aqui embaixo eu estou com o meu terminal aberto. Então, o que eu estou aberto aqui? Meu index.jsp é a minha página, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma alterada nela? Vamos dar uma brincada aqui para ver isso acontecendo em tempo real? Então, eu vou aumentar aqui, eu vou trocar esse header. Vamos botar outra frase. Turbinar DevOps da DataRain. Troquei uma letra. Tá, vamos trocar esse subtítulo aqui. Vamos pôr... Pedro, que ninguém nunca me disse que o DevOps na AWS era tão simples, né, gente? E é simples. Essa história que eu estou mostrando para vocês, gente, isso aqui não é um workshop, né? Eu não vou ensiná-los a fazer cada uma dessas etapas. A gente pode fazer workshop no futuro. Eu estou mais ensinando e mostrando para vocês como que a gente entende isso na cultura DevOps. Só que para fazer essa esteira, por exemplo, eu não levei mais que 10 ou 20 minutos. Eu só tinha que ter minha aplicação. A partir do momento que eu tenho uma aplicação, é falar onde eu vou estar fazendo o commit, né? Qual vai ser o meu repositório, quem vai estar fazendo o build, quem está fazendo o deploy. É simples assim, tá? Então, realmente não é uma coisa que gasta
muito tempo, que gasta tanta energia, é fácil de fazer. Você vai ter uma curva de aprendizado inicial, mas depois disso, realmente não leva muito tempo para a gente cuidar desse sistema, tá? Então, mudei essa frase aqui, só tá bom para a gente dar um atestado? Vamos salvar esse arquivo. File. Tá salvo. E agora o que a gente faz com esse arquivo salvo? Coloca ele no nosso code commit, no nosso branch master. Então, eu já estou aqui na nossa pasta da nossa aplicação, como mestre, no demo app. E vou aqui colocar no nosso git. Então, dá um git add ponto. Vou fazer o commit. Vamos colocar um comentário para a gente rastrear essa nova atualização. Então, por exemplo, vou colocar a data de hoje, 25/3. Atualização do título. Tá? E ele vai mandar um commit lá com essa mensagem. Beleza, ele viu que o arquivo mudou e fez a atualização, e agora eu vou dar o bom e velho git push para mandar isso lá para o nosso code commit. Legal. Aí, ó, já mandou. Se eu for lá no nosso code commit, eu já vou ver que já foi atualizado. Ó. Entrei aqui no meu repositório. Esperar carregar. E aqui, ó, última vez modificado, agora há pouco. Então já caiu o arquivo aqui. Como que eu estou usando uma IDE na nuvem, eles estão provavelmente, né, num data center geograficamente próximo, a gente vai ter uma velocidade de resposta bem grande. Então, se eu entrar aqui no meu demo app, por exemplo, a gente já vai conseguir enxergar que o nosso arquivo já foi alterado. Ele está dentro de várias subpastas aqui dentro, tá? Não precisa entrar nele agora para mostrar. A gente viu que já foi atualizado e o nosso arquivo caiu. E qual que é a graça do Code Pipeline? Ele já está programado para, quando cair alguma coisa nova no Code Commit, o pipeline vai recomeçar a funcionar. Então, se a gente entrar aqui, ó, está em progresso. Ele já identificou que caiu um novo código no Code Commit. Ele já identificou isso, ó. Já analisou esse código lá no source, falou, tá ok. Ó, ele pega aqui o comentário que a gente fez no código, ó. Source de 25/3, atualização do título. Eu consigo enxergar. E o código aqui do commit que foi feito. Ele viu que tá ok, beleza, search, tá ok. Pode passar para o build. Agora o build começou a trabalhar, tá? Vai variar da sua aplicação, vai variar da máquina que a gente provisionou no nosso build, e ele vai começar a fazer o build, tá? Vamos entrar lá para a gente ver. Isso costuma demorar de 1 a 5 minutos. Claramente vai variar muito, dependendo da aplicação, mas não é nada tão extenso, tá? Então, tá fazendo o build, vamos ver aqui, a gente consegue ver os logs em real time. Vou esperar carregar aqui. E a gente já está vendo aqui que um novo build começou a ser feito. Aliás, ele já terminou, tá? Mas vamos ler aqui rapidinho. Ó, demorou 1 minuto e 14 segundos, por exemplo. A gente está vendo aqui que nem a gente viu antes, né? Agora é o build número 11, a gente tinha visto 10. Agora a gente está vendo aqui que o nosso arquivo foi buildado corretamente. Está aqui uma marca de sucesso. E caso eu desacredite, eu posso ver aqui dentro do meu log exatamente o que foi feito, tá? Então, voltando para o nosso pipeline, a gente sabe que agora vai para o deploy. Então, o build passou e caiu para o deploy. O que ele está pegando? Ele está pegando o nosso arquivo e está deployando, né? No jeito de falar. Ele está fazendo o deploy, pegando essa aplicação, esse arquivo executável e colocando numa máquina virtual. Só para vocês entenderem, gente, uma máquina virtual, ela vai ter um endereço público, que é por onde eu estou acessando, perdão, que é por onde eu estou acessando essa aplicação. Então, aqui na URL, vocês estão até vendo, né? Quando a gente coloca no EC2, ela entrega para a gente já uma URL pronta, ó. Vai ter sempre essa carinha, EC2, que é o IP dela, 356862, compute.aws.com. Eu posso alterar isso aqui num serviço de DNS da própria AWS, que é o Route 53, tá? E eu coloco aqui um site que eu quiser, que eu já tenho registrado, tá? Mas para essa demo aqui não precisa. Então, é só para vocês entenderem que o link do EC2 vai ter essa carinha. Eu acho que o deploy já foi feito. Vamos ver aqui. Sucesso, o deploy foi feito. Vamos dar um F5 aqui. Se eu atualizar a minha página, como o deploy já foi feito, ele deve já alterar o título. Aí. Então, o que era demo application antes, agora, olha só, webinar DevOps da Train. Pedro, por que ninguém nunca me disse que o DevOps na AWS era tão simples, né? E é simples, né, gente? De novo, isso aqui não leva mais que 15 ou 20 minutos para conseguir montar, né? Só precisa do seu código pronto. Legal, gente. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Vou deixar isso aqui por enquanto. Tá? Eu vou botar aqui em tela cheia.
Gente, esse webinar, tá? Ele é realmente introdutório para a gente entender os conceitos de DevOps, essa filosofia e que ferramentas que a AWS tem para a gente conseguir aplicar isso, tá? Mas o que é interessante a gente entender é que, na verdade, quando a gente tem um termo novo no mercado, seja ele DevOps ou seja qualquer outro, existe um receio de algumas organizações em abraçar essas tecnologias, porque vai exigir uma curva de aprendizado, e vai exigir um tempo inicial, um investimento. A gente sabe que isso se paga no futuro, mas algumas empresas não estão dispostas ainda a dar esse primeiro passo. Por mais que esse primeiro passo não seja complexo, ele às vezes não é dado. Então, o que eu digo, né, como consultor, mas não só de AWS, mas como evangelista de nuvem, tá bom, gente? Esse primeiro passo nem sempre é tão complexo quanto parece. As ferramentas para ajudar a gente estão aí. Nenhuma ferramenta foi feita para ser difícil, nenhuma ferramenta foi feita para ser complexa. Toda ferramenta é feita para ajudar alguém. Então, quando você fala de nuvem, quando você fala de DevOps, automaticamente você pensa em coisas, putz, vai ser complicado, eu não quero aplicar isso, não é o momento da minha empresa, da minha aplicação. Talvez já seja o momento. O que precisa é desse primeiro passo. O nosso trabalho na DataRain como consultores é ajudar vocês, ajudar os clientes que querem fazer essa jornada para a nuvem, mas que por algum motivo ainda estão inseguros, a gente faz junto com vocês e ajuda vocês a entenderem como funciona essa jornada, quais ferramentas são necessárias para a gente conseguir executar essa jornada, qual a maneira mais rápida, fácil e barata da gente fazer isso, tá? A nuvem veio para ajudar todo mundo, o DevOps veio para ajudar todo mundo. Depende das organizações quererem aplicar isso dentro da empresa de vocês. E a gente está disposto a ajudar todo mundo nisso. Legal? Pessoal, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vou até parar de compartilhar minha tela, tá bom? Quem não pegou meu telefone, eu acho que o pessoal já colocou aqui no bate-papo. Se não colocou, eu vou colocar aqui meu telefone no bate-papo, tá? Não tem por que não colocar, 9. Então, gente, quem quiser me chamar, perguntar qualquer coisa, tá? Pode me chamar a qualquer momento, eu vou estar sempre pronto para ajudar vocês, não tem o menor problema, tá? Quem quiser marcar uma reunião com a gente também, a nossa equipe vai estar sempre preparada para trabalhar com vocês. Isso aí tá aí, pode mandar um e-mail a qualquer momento, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Né? E qual é a vantagem do Code Commit ao invés do GitHub, né? A gente já até comentou isso lá atrás. Gente, de novo, a nuvem não vai te fazer lock-in, ela não vai te trancar na nuvem, né? Você pode usar serviços terceiros. Só que quando você usa um serviço que já está na AWS, você vai ter a vantagem de já estar nesse ecossistema, de já entender esse ecossistema e aproveitar com as integrações nativas que esse ecossistema tem com ele mesmo. Então, além do Code Commit ser virtualmente limitado, você paga sob demanda, que isso já são vantagens, né? Mas você também vai ter essas integrações por padrão, que você não teria com o GitHub, tá? Como funciona o modelo de preço do Code Pipeline? Gente, cada um desses itens vai ter um preço, tá? Alguns deles não. Alguns deles, eles só automatizam, né? Então, a AWS nem te cobra. Então, por exemplo, quando a gente fala do Code Pipeline, o que ele está fazendo? Ele está pegando cada um dos itens e automatizando. Não existe uma máquina virtual embaixo disso que a gente teria que provisionar. Então, o Code Pipeline, ele não é de graça, mas eu acho que ele custa $1 por pipeline que você faz por mês, né? É um valor quase irrisório aí, mas existe, tá? Ele fica aí $1 por pipe por mês. Então, vale até comentar, falar de todos, né? O Code Commit, por exemplo, é um serviço de repositório. Ele claramente vai te cobrar por número de usuários e por número de requisições feitas com Git, sendo que cada usuário vai ter um número de gigabytes para poder armazenar lá. E aí, quando você excede esse número, se eu não me engano, é 50 gigabytes ou 100 gigabytes por usuário, você paga alguns centavos a mais por cada giga e paga alguns centavos a mais para cada requisição de Git que você faz, que saia desse pacote. Tá? O Code Build, ele vai cobrar, ele é uma máquina virtual por baixo, que está fazendo o build daquela máquina, então você vai ser cobrado pelo minuto de máquina rodada, e o Code Deploy, ele é de graça, tá? Ele só vai pegar um executável e colocar em uma máquina virtual ou colocar em algum lugar. Ele só está fazendo esse trabalho para você ganhando tempo, mas ele em si, ele é de graça. Tá bom? Então, esses são os modelos de preço que a gente
costuma enxergar. Tem mais uma pergunta aqui no Q&A. Eu posso usar o Cloud9 com qualquer linguagem de programação? Gente, o Cloud9 ele aceita mais de 40 linguagens de programação por padrão. Tem Python, Ruby, Java, C++, C Sharp, JavaScript, TypeScript. Realmente eu vou ter aí uma lista enorme de linguagens. E aí ele já dá para a gente, por exemplo, que a gente vê algumas ideias, hints, né? Então eu estou escrevendo um código lá, ele dá uma dica de como aquele código poderia ser melhor, ou ele dá um autocomplete. Então, o que muda de linguagem para outra, quase todas têm todas as funcionalidades, mas uma específica talvez não tenha uma funcionalidade de hint, uma outra específica talvez não tenha um autocomplete, mas as principais do mercado, Python, Java, JavaScript, C Sharp, Ruby, isso vão ter todas as funcionalidades, tá? É uma ideia realmente completa, pronta para trabalhar aí com quase qualquer linguagem de programação. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? São 2h52 agora, né? A gente está em 50 minutos, já estamos realmente finalizando. Mais uma aqui, como que eu garanto que meus dados estão seguros? É uma pergunta interessante, gente, porque o modelo de segurança da AWS, ele é dividido em duas maneiras. O modelo que a AWS é responsável pela segurança e onde você é responsável pela segurança. O que eles gostam de falar é que a AWS tem a responsabilidade da nuvem, você tem responsabilidade na nuvem, né? E quando a gente fala da nuvem, tenta pensar em uma coisa mais física, mais tangível. Então, quem vai cuidar do data center, daquelas máquinas virtuais estarem funcionando, dos serviços gerenciados por ela, tem serviços que são gerenciados por ela, estarem funcionando, é a AWS que vai cuidar disso. Agora, a segurança na nuvem, então controlar quem vai acessar seu ambiente, a partir de qual IP alguém pode acessar uma aplicação ou não, quem vai poder acessar um banco de dados ou não, isso quem define é você, tá? Existem camadas infinitas de segurança que a gente consegue colocar na AWS. Depende de você, como arquiteto de soluções ou como administrador de sistemas, aplicar essas regras de segurança dentro da sua aplicação, tá bom? Beleza. Obrigado, Marcelo. Então, essas duas perguntas estão respondidas, acho que já foi a maioria. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? De novo, meu telefone está aí. Quem não quiser perguntar agora, pergunte depois. Manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp. Eu vou adorar responder qualquer pessoa, sem o menor problema, viu? Sem mais nada no bate-papo e sem mais nada de perguntas. Gente, se ninguém tiver mais pergunta, a gente já encerra por aqui, tá? Quem quiser... Cara, eu queria ver sobre EC2. Faz um workshop para mim de EC2? Faz um webinar para mim de EC2? Faça. Manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem. A gente faz webinar a cada 2, 3 meses, até menos. De todo o prazer do mundo. Você tem um tema específico que eu não falei aqui, que machine learning, máquina virtual, segurança, qualquer coisa, pode mandar mensagem, a gente cria um webinar. Não quero webinar, eu quero um workshop, eu quero ver o negócio funcionando, eu quero realmente aprender uma coisa bem técnica. Pode ser, manda sugestões para a gente. Pode ser no meu e-mail, pode ser no meu telefone. De qualquer maneira, a gente agrega todas essas recomendações e faz novos webinários aí, tá bom? Vai ser um prazer enorme. E é isso, gente. É o que eu tinha para falar hoje. Meu telefone está à disposição. Quem quiser falar vai ser um enorme prazer. E, por enquanto, a gente está encerrando, tá? Foi, de verdade, um prazer, tá? Estar com vocês aqui hoje. Um bom resto de tarde para vocês, um bom final de semana, bom feriado para quem vai fazer o feriado. E vejo vocês na próxima, tá? Que com certeza vão haver próximos. Até mais e tchau, tchau.